Boa tarde, pessoal! Hoje nós estamos aqui em frente à Escola de Ensino Médio SESI Heraldo Giacobbe. E bom, não é novidade para ninguém que os acidentes de trânsito estão sendo uma coisa muito frequente, não só aqui na cidade, como em todo o mundo. Hoje nós viemos aqui entrevistar os motoristas daqui que estão presentes na Escola SESI. Então, se vocês querem acompanhar a nossa entrevista, vem com a gente! Ultrapassar pela direita é tipo passar a perna no amigo no Uno. Pode até parecer esperto, mas é sacanagem. Hoje nós estamos aqui para fazer o questionário de segurança de trânsito. Estamos aqui com o Rafael. E, bom, quantos anos você tem? Eu tenho 41 anos. E há quanto tempo você tem a tua carteira de motorista? Eu tenho a carteira há aproximadamente 23, 24 anos. E qual tipo de veículo que tu dirige? Somente automóveis. Nada de moto, nada de caminhão, nem ônibus, só a carteira B. Tá. Na tua opinião, qual é a curva rotatória mais perigosa da cidade? Eu acredito que seja da Fernando Osório, ali da 25 de julho, com ali onde que tem o posto, Sim. isso. Tu tem algum conhecimento de todas as normas e placas de trânsito? Quando a gente faz a aula, a gente tem aquelas aulas teóricas, eu tenho uma boa noção de quase todas as placas. Uma ou outra que é menos utilizada, que a gente não tem na cidade, que ela não é tão fácil de compreensão, mas sim, tem compreensão de todas as placas. Tá. Tu já sofreu ou causou algum acidente de trânsito? Não sofri, mas eu já teve um caso de uma moça que bateu em mim com a moto. Então, na verdade, não só houve danos materiais, mas não teve nada, só encostou na roda. Tá, e como tu lidou com essa situação? Na verdade, ela fugiu. Bateu em mim e fugiu. Então, sério? sim. Bah! Já cometeu alguma infração de trânsito, como passar o sinal vermelho ou pensou em fazer? Em casos excepcionais, quando a minha esposa sofreu um corte na mão, a gente teve com o médico, eu fiz, aí eu pedi, buzinando, sinalizando, mas diariamente eu respeito todas. No cotidiano, sim. Casos excepcionais, que é algo que vai além da segurança, não me importaria de tomar uma multa, mas sim com todo cuidado, tipo, eu excedi a velocidade para ir o mais rápido possível para o hospital, mas sempre evitando acontecer outros acidentes, sempre dentro do possível. Claro. Já chegou a perder a carteira de habilitação e fazer de novo? Se sim, por quê? Se não, o que tu acha sobre? Na verdade, eu nunca recebi nenhuma multa. Então, de todo esse tempo, eu nunca levei nenhuma multa. Então, consequentemente, não perdi também a carteira. Sim, eu acho interessante quando tem esse problema de perder a carteira, na verdade, eles recolhem a carteira, que haja uma reciclagem. Claro. Importante, porque se tu perdeu, tem algum motivo. Então, eu acho que é importante. Se vier a perder, que haja um curso para tentar rever esses conceitos que levaram essa pessoa a perder a carteira. O que tu acha sobre o sistema Detran atualmente? Tu acha que as provas teóricas, psicológicas e práticas são suficientes para uma boa segurança no trânsito? Na verdade, a gente aprende a dirigir no dia a dia. O convívio com o instrutor, aquele que está te ensinando, realmente ele vai dizer se tu está habilitado ou não ou para fazer a prova. A prova nada mais é do que um documento que certifica que tu entendeu tudo aquilo que foi apresentado. A prova teórica que tu faz e a prova prática do Detran não são a realidade do dia a dia do trânsito. Então, na verdade, aquilo dele é só para saber se tu tem habilidade mínima e tu consegue dirigir sob pressão. Porque quando a gente está sendo avaliado, a gente está sob pressão. E quando a gente está no trânsito, a gente está sob pressão. Então, é uma maneira deles verificarem se sob pressão tu não vai provocar nenhum acidente e também tu vai poder ser respeitado. Não vai acontecer nenhum problema com as outras pessoas. Então, tu sabe se comportar sob pressão, que no trânsito, na verdade, é sempre pressão. Tá. Já foi parado em uma blitz? Tu acha importante esse movimento e por quê? Desde que eu tenho minha carteira, eu fui parado só uma vez na blitz. Eu acho que a blitz ela é importante, mas mais no sentido educacional, porque todos devem respeitar as leis, independente de fiscalização, não. Tu não precisa ter um agente de trânsito ali te olhando para te respeitar, na verdade, tu sempre tem que respeitar. Nada mais é do que a blitz, é uma verificação. Por exemplo, quando a gente tem o nosso veículo, a gente tem coisas que a gente ignora às vezes. A gente não lida, por exemplo, queimou uma lâmpada de freio. A lâmpada de freio do carro só funciona quando eu pressiono o pedal do freio, certo? Só que para eu pressionar o pedal, eu não consigo enxergar lá atrás.
Então, é uma maneira de fazer uma verificação simples, certo? Só verificar a documentação, ver se a pessoa tem habilitação, porque tem vários que saem sem habilitação. Mas eu acho que é interessante manter esse cuidado. Não é pegar no pé das pessoas que têm esse problema, sim das outras pessoas que tomam todos os cuidados, para que todas as pessoas fiquem tomando os mesmos cuidados, não só alguns. Então, por isso que eu acho que é importante a fiscalização. Claro. Já teve alguma dificuldade na prova prática para tirar a habilitação de trânsito? E onde foi a tua maior dificuldade? O meu caso foi bem excepcional, porque eu fiz minhas aulas teóricas em Pelotas, fiz a minha prova teórica 1 ano depois de fazer em Curitiba. Aí eu fiz a prova teórica lá, fiz as aulas práticas lá, e fiz a prova prática lá também. Só que o trânsito de Curitiba é diferente do trânsito de Pelotas. Sim. Então, quando eu vim de Curitiba, eu morava lá e vim para Pelotas, eu tive dificuldade porque a sinalização de Pelotas não é correspondente, como diz as leis de trânsito. Então, a maior dificuldade que eu tive foi me adaptar com a cidade do que com as leis em si, com a sinalização. Claro. Tá bem, então, Rafael, muito obrigada por essa entrevista. Eu agradeço. Nos ajudou muito. Qualquer coisa, só. Tá bem, brigadinho. Bateu sono? Para o carro. Não é hora de fazer test drive no mundo dos sonhos. Agora estamos aqui com o Douglas e vamos começar o questionário de novo. Quantos anos tu tem? Tenho 47. Tá, e há quanto tempo tu tem a tua carteira de motorista? Tenho minha carteira de motorista 20... Não é 20. Desde 2009. Para não fazer conta. 15 anos. Não é? 15 anos, 16, talvez. Tá, 16. Qual tipo de veículo tu dirige? Tem um Gol, de 2004. Tá, um carro então. Um carro. Na tua opinião, qual é a curva ou a rotatória mais perigosa de Pelotas? Bom, a gente tem várias curvas que eu não considero que sejam tão perigosas. Por exemplo, vou falar de uma curva famosa em Pelotas, que é a famosa curva da morte. Sim. Né? Então, assim, em tempos anteriores, em tempos mais antigos, ela era uma curva muito perigosa, que melhorou o fluxo, enfim, melhorou a organização. A gente tem o final da Bento Gonçalves, aquela passagenzinha ali que vai em direção à Ferreira Viana, que vai para o Laranjal, também é uma curva chatinha e tal. Mas tem um cruzamento, né, que fica São Francisco de Paula, aquela região próxima ao Mercado Kroloff. Ali tem um cruzamento que é bem ruim, onde tem algumas ruas que fazem curvas e os carros se cruzam. Então a gente tem que entrar num acordo meio visual, assim, quem é que vai deixar passar primeiro, porque tem um cruzamento entre os carros. Sim. Quem quer ir para República do Líbano ou quem quiser ir para São Francisco de Paula tem que cruzar na frente um do outro, assim. Então é meio chatinho, assim. E como eu vivencio todos os dias, para mim é um dos lugares mais chatos, assim, e perigosos também, né? Porque é um acordo meio individual. Claro. E tu tem conhecimento de todas as normas e placas de trânsito? E qual, assim, tu teve mais dificuldade de entender? Provavelmente não tenha conhecimento de todas as normas e placas, né? Tá muito relacionado à nossa vivência diária, assim, de decorar melhor quais as placas que tu precisa entender para conduzir. Como é que é a pergunta? Qual teve mais dificuldade de entender? Mais dificuldade. Por exemplo, tem alguns retornos em algumas ruas, em algumas avenidas, que às vezes eu tenho dificuldade de entender se é pelo lado direito que eu faço o retorno ou se é pelo lado esquerdo. Sim. Né? Então, por exemplo, se esse retorno ele desemboca numa rua, então a minha ideia é que é sempre pelo lado direito. E se esse retorno é só de retornar literalmente, é pelo lado esquerdo. Mas agora eu percebi que não é bem isso. Tá. Já sofreu ou causou algum acidente de trânsito? E se sim, como que tu lidou com a situação? Sim, nada muito grave, tudo assim de arranhar o carro, de bater numa desatenção de o carro da frente frear e tu bater atrás devagarinho, assim, mas só ranhuras de carro e eu acho que a gente tem que lidar sempre com muita calma. Né? Claro. Porque a gente nunca sabe quem está do outro lado, da mesma forma que a pessoa também não sabe quem está deste lado. Então, assim, a gente não sabe o estresse da vida das pessoas para saber a reação que a gente vai ter naquele momento, né? Se o carro é importante, teve um amassado que a pessoa não vai poder usar o carro.
Claro. Então, assim, tem uma série de coisas que tu tem que ter muita calma, já chegar se desculpando, e são alguns segundos que tu fica analisando quem é que tá errado, quem freou ou se fui eu que bati. Então tem uma série de elementos, assim, que tu tem que ter calma para fazer análise de maneira justa, assim, e ter um diálogo legal, assim, com outra pessoa. Já cometeu alguma infração de trânsito, como passar o sinal vermelho, ou pensou em fazer? Já sim. Isso é um pouco comum, sobretudo à noite ou tarde da noite. Então imaginamos assim, não vem nenhum carro, teu sinal está vermelho, tem um cruzamento que tu julga que possa ser perigoso e tal, e tu atravessa o sinal vermelho, né? Então isso eu acho que é algo bastante comum, assim, né? E outros que no dia a dia, assim, uma hora que tu pega o celular que não deveria pegar, né? É uma infração grave, inclusive, e a gente acaba fazendo isso pelo fluxo da vida, assim, né? Mas costume, então, né? assim, todo mundo, de uma maneira ou de outra, acaba infringindo uma legislação, né, em função do momento. Com certeza. Já chegou a perder a carteira de habilitação e fazer de novo? Se sim, por quê? E se não, o que acha sobre? Nunca perdi e nunca tomei multa, né? Não tem nenhuma multa até esse momento. Sim. Eu sempre sou cuidadoso, bastante cuidadoso, em geral, né? A parte de infringir essas madrugadas, assim, ou alguma noite, né, que porventura eu tenha feito isso, mas sempre sou bastante cuidadoso. O trânsito de Pelotas é bastante complexo, a gente tem muitos buracos nas ruas, onde tu não sabe o momento que a pessoa vai desviar de um buraco e vai para o teu lado, ou que vai frear e tu vai estar atrás dela. Então, nunca tive nenhuma infração de trânsito, né? Mas acho justo perder carteira dependendo da forma, assim, se a pessoa bebe, né? Se a pessoa causa risco, né, efetivamente coletivo a outras pessoas, eu acho que sim, as pessoas têm que serem penalizadas. O que tu acha sobre o sistema Detran atualmente? Tu acha que as provas teóricas, psicológicas e práticas são suficientes? Eu não tenho acompanhado ainda mais as mudanças, assim, eu já fiz há muito tempo atrás, tive uma renovação que era basicamente análise da visão, né, e acho que só, médico, e não recordo de ter feito nenhum exercício relacionado ao desempenho da carteira de motorista, né. Então, assim, eu não conheço muito, né, mas acho que é importante dizer que é um serviço muito caro. Muito caro, sobretudo para quem não tem condições de pagar ou não tem um salário totalmente inadequado a um salário mínimo, por exemplo. Então acho um serviço muito caro e acho que algumas mudanças vieram na perspectiva de aumentar o valor, né? Ou seja, as pessoas têm que fazer mais aula, que eu acho justo, mas junto a isso um valor exorbitante, assim, né? E a gente sabe que tem outros países que é muito barato tirar uma carteira, né? O Chile, por exemplo, acho que é o equivalente a 300, 500 reais. A diferença se recordo bem. grande. Então é uma coisa absurda, assim, né? Sim. Então é isso, assim, eu não tenho acompanhado muitas mudanças, assim, em relação ao processo, né? Já foi parado em blitz e tu acha que é importante esse movimento e por quê? Já fui parado em blitz. Acho que é importante na perspectiva se a pessoa está regular com o carro, se o carro pode efetivamente estar andando, se não é um carro roubado, se não é um carro clonado. Então acho que a fiscalização ela é sempre necessária, né? A gente tem um fluxo gigante de carros, onde uma vida que as pessoas são estimuladas a infringir leis por questão de tempo, por questão de, enfim, por trabalho. Então acho que isso ajuda a regular o trânsito, ajuda a manter uma certa organização, né? Para além das placas, né? Sim, com certeza. E teve alguma dificuldade na prova prática para tirar a habilitação de trânsito? E onde foi a tua maior dificuldade? E também se tu já superou essa dificuldade que tu teve? Não tive dificuldade porque existem algumas referências que a gente vai analisando sobre espelho, né? Espelho retrovisor, espelho lateral, né? Que se tu cumprir efetivamente o que o instrutor lá te colabora assim nesse processo de aprendizagem, acho que tu consegue estacionar, tu consegue ter uma visão, né, legal do trânsito, né? É importante dizer que uma coisa é o que tu pratica no dia, né, em ruas que não são com muito fluxo, né, nesse processo de aprendizagem, e outra que é tu ir num horário de pico para casa, ou tu te deslocar nesse horário de pico, né? Então tem coisas que a vivência que vai te dar, né, de como tu vai
dialogar com esse trânsito maluco que a gente tem, né? Então é isso. Muito obrigada, Douglas. Valeu. Olhar para o retrovisor é igual olhar para o passado. Importante, mas só por uns segundinhos. Pessoal, estamos aqui com o professor Dani. E, bom, vamos dar segmentos nas perguntas. Quantos anos você tem? 35, Tá. E há quanto tempo tu tem a tua carteira de motorista? 12 anos. Tá. E qual veículo tu dirige? Tu diz no sentido de se é Carro, variação moto. B? Sim, eu tenho um carro. Na tua opinião, qual é a curva ou rotatória mais perigosa de Pelotas? A da morte, o pessoal chama. Sim. Tu tem conhecimento de todas as normas e placas de trânsito? E qual tu teve mais dificuldade para entender? Eu não sei se eu tenho conhecimento de todas as placas de trânsito que existem, porque eu não sei se eu fui exposto a todas as placas de trânsito que existem. Mas todas as que eu fui exposto, eu sei. Qual que foi mais difícil pra mim? Daí é difícil eu lembrar, porque foi quando eu tava aprendendo. Sim, né? Mas talvez a que eu considere menos intuitiva seja a de final de pista dupla, por exemplo, que é uma que ela tem um desenho que talvez não seja tão intuitivo. Tá. Já sofreu ou causou algum acidente de trânsito? Se sim, como lidou? E se não, como lidaria? Já sofri acidente de trânsito, eu estando dirigindo, já sofri acidente de trânsito, foi um acidente tranquilo. 2 vezes já bateram em mim, uma vez na minha traseira, outra vez um carro se atravessou, era placa de pare para ele, e ele se atravessou na minha frente. Mas foi tranquilo, foi uma situação, nas 2 situações, a primeira situação eu chamei a EPTC veio no local, fez o registro. Na segunda situação a gente só trocou o telefone, tirei fotos da situação ali, e depois a gente fez os acordos e ele pagou pelo conserto do meu carro. Tá bem. Já cometeu alguma infração de trânsito, como passar o sinal vermelho, ou pensou em fazer? Se sim, qual foi o motivo? Geralmente durante a madrugada. Porque Sim, durante a tá mais madrugada... E porque também é perigoso tu parar em alguns lugares, né? Então, durante a madrugada, a gente... Até tem algumas sinaleiras que desligam durante a madrugada. Mas as sinaleiras que não desligam durante a madrugada, eu passo no sinal vermelho, sempre cuidando, né? Então, você não vai passar em alta velocidade. Você para ali, olha pros lados, se não vê nenhum carro, você segue. Mas sim, e já devo ter infringido, tipo, placa de pare, coisas assim, que às vezes quando você tá num lugar novo, você não conhece e isso acaba acontecendo, né? Sim. Então, sim, já deve ter acontecido, mas eu não lembro de nenhuma situação específica. Tá. Já chegou a perder a carteira de habilitação e ter que fazer de novo? Se sim, por quê? E se não, o que tu acha sobre isso? Não, nunca aconteceu comigo. O máximo que eu já tive foi pontos na carteira por excesso de velocidade. Uma vez, por excesso de velocidade, era um pardal que ele era na freeway, que era 100 por hora, e do nada virava 60. E aí eu passei a 70 e poucos ali, deu uma multa pequena. E outra vez eu tive uma multa em função de estacionar em um lugar proibido. Eu realmente não tinha visto. Na verdade, não é que eu não tinha visto, eu não sabia de uma lei específica de trânsito que é que você não pode, se tem um canteiro, por exemplo, se você tem uma rua que ela é dividida por um canteiro, então ela é bem grande, ela é dividida por um canteiro, você não pode estacionar no lado do escanteiro. Você tem que estacionar só nas extremidades que dão pra calçada. Eu estacionei, tinha vários carros estacionados, eu estacionei no canteiro, dei o azar da IPTC me ver e me multar. Mas eu também não perdi a carteira, eu só perdi os pontos e perdi o desconto, né, de bom motorista. Eu acho que tem situações que é muito importante que a pessoa perca a carteira, tenha que voltar e refazer as aulas porque são infrações graves. Sim. O que tu acha sobre o sistema Detran atualmente? Tu acha que as provas teóricas, psicológicas e práticas estão sendo suficientes para uma boa segurança no trânsito? Eu não sei, porque a última vez que eu fiz qualquer coisa do tipo eu tinha 23 anos. Então, na época que eu fiz, era bastante maçante as aulas, principalmente as aulas teóricas. As aulas práticas eram ok. Parece que agora tem uma flexibilização disso, assim,
Não sei se é menos aulas práticas que a pessoa faz. Aliás, uma pessoa que talvez conseguiria responder bem essa pergunta de vocês é a Amanda, porque ela estava recentemente fazendo a carteira dela, não sei se ela tirou. Tá. Mas ela vai saber melhor sobre o que é e não é, como que as coisas funcionam agora. Mas na minha época era só muito maçante as aulas, mas a princípio não tinha nada assim que eu achava, tá errado isso aqui. Tá, tudo bem. Já foi parado em uma blitz e tu acha importante esse movimento? Por quê? Eu fui parado uma vez numa blitz e o policial só pediu a minha placa de trânsito, a minha placa do carro, quer dizer, e eu disse a minha placa do carro e ele deixou eu passar. Em compensação, a minha noiva, que tem carteira de motorista há muito menos tempo que eu, ela tem carteira de motorista há 2 anos, ela já foi parada várias vezes. E a diferença entre eu e ela é uma muito básica. Eu sou uma pessoa branca e ela é uma mulher negra. Então, quando o assunto é blitz, eu acho que, em teoria, é importante, né? Mas, na prática, o que eu vejo são pessoas negras sendo muito mais autuadas do que pessoas brancas. E eu digo isso não só com base na minha noiva, a irmã dela, que também tem carteira há pouco tempo, já foi parada diversas vezes e foram situações extremamente violentas. Então, a teoria é bonita, mas na prática eu acho que as blitz... e aí a gente falaria de uma coisa maior, que é o sistema... o sistema... Enfim, de segurança do nosso país. Ele é permeado por questões complicadas. Então, minha opinião em relação a isso é que na prática não funciona tão aliado à teoria, né? Realmente. Teve alguma dificuldade na prova prática para tirar a habilitação? E onde foi a tua maior dificuldade? E também se tu já superou, assim? Sim, quando eu fiz a minha prova prática, eu fiz num carro que às vezes não engatava a primeira. E era um carro muito destruído da autoescola. Sim. E aí, no que eu engatei a primeira, ele voltou. Eu parei na lomba e no que eu engatei a primeira, ele voltou para ponto morto. E eu não vi e eu tentei arrancar e o carro caiu para trás. E aí, quando o carro cai para trás, você acabou a prova. Então, eu tinha não tinha cometido nenhuma infração até ali. No momento que o carro caiu para trás e eu parei, o instrutor me olhou e falou: deu, não vai rolar. E aí eu acabei perdendo a prova, mas aí depois eu fiz de novo e deu tudo certo. Aí eu me certifiquei, quando eu parei na lomba, eu fiquei olhando pra marcha pra dizer que ela realmente tinha engatado, e aí deu tudo certo. Bom, então é isso, professor. Muito obrigada pela participação. Usar o celular dirigindo é tipo tentar fritar pastel e responder o WhatsApp ao mesmo tempo. Uma hora espirra o óleo. Bom, gente, estamos aqui mais um dia com o nosso questionário sobre o trânsito. Hoje eu tô aqui com a nossa prof. Amanda. E, bom, vamos começar. O nome eu já falei, né? Quantos anos tu tem? 37. Tá. E há quanto tempo tu tem a tua carteira de motorista? Há uns 10, 12 anos, mais ou menos. Tá. Qual o tipo de veículo que tu tem a carteira? Eu tenho uma moto. Tá. Na tua opinião, qual é a curva ou a rotatória mais perigosa de Pelotas? Então, meu bem, eu não sou de Pelotas, né? Mas pelo que eu ando aqui, eu acho bem perigoso as rotatórias. Onde tem rotatória, eu acho bem perigoso, porque geralmente a galera se atravessa, tanto pedestre quanto bicicleta, moto, carro, ônibus. Essa rotatória aqui da rodoviária, ela é bem perigosa. Tá. E tu tem conhecimento de todas as normas e placas de trânsito? E qual tu teve mais dificuldade de entender enquanto fazia a prova? Então, quando eu fiz a carteira de moto, né, a gente estudou bastante com relação às normas. A gente precisa fazer uma prova, né, por conta disso, e eu fui bem na prova. Eu achava o mais difícil saber como que andar realmente no trânsito, porque uma coisa é a teoria, a outra é a prática, né? Então, a prática, por exemplo, de onde se manter na pista, a velocidade permitida, isso a gente sabe, né? Mas em que pista se manter, onde ficar para não atrapalhar o trânsito é o desafio maior que existe no dia a dia. Sim. Já sofreu ou causou algum acidente de trânsito? Se sim, como lidou com a situação? E se caso não, como lidaria? Eu nunca sofri um acidente de trânsito e também nunca provoquei um acidente de trânsito. Nunca passei por isso, ainda bem, né? Que bom. Mas se caso acontecesse, como tu lidaria com essa situação? Se caso acontecesse, eu ia tentar me manter o mais calma possível e chamar as autoridades, né? A polícia civil, ia também chamar a ambulância para
prestar assistência caso fosse eu que provocasse. E caso eu sofresse o acidente, eu pedi para alguma pessoa que parasse e conduzir a situação para chamar quem precisasse para fazer o que precisa. Certo. E já cometeu alguma infração de trânsito, como passar o sinal vermelho, ou pensou em fazer? Se sim, qual foi o motivo? Já, com certeza. Já passei sinal vermelho. Já passei em momentos bem movimentados o sinal vermelho, porque eu estava distraída e quando veio eu passei, eu não me dei conta que a sinaleira estava fechada. E também depois de um momento, lá em Rio Grande, por exemplo, quando a gente fica um tempo na sinaleira, quando está bem tarde, é muito perigoso. Então o que eu faço eu vejo que a sinaleira está fechada e vou diminuindo a velocidade, mas eu procuro não ficar parada. E caso aconteça, eu já furei. Já chegou a perder a carteira de habilitação e fazer de novo? Se sim, por quê? E se não, o que tu acha sobre essa função de ter que renovar e tal? Então, eu nunca perdi a carteira, nunca tive que passar por reciclagem, mas quando eu fiz a minha carteira a primeira vez, que eu fiz as aulas, tinha uma galera que estava fazendo o processo de reciclagem. E era por excesso de multa, era por beber. Eu acho que excesso de multa depende muito do condutor, porque às vezes a pessoa tem um período curto para fazer um translado ou outro e acaba sofrendo uma multa por excesso de velocidade em vias que a máxima é muito baixa, né? Sim. Mas eu acho que a galera tem que se cuidar, porque são vidas que a gente lida no trânsito todo dia. Claro. O que tu acha sobre o sistema Detran atualmente? Tu acha que as provas teóricas, psicológicas e práticas estão sendo suficientes para uma boa segurança no trânsito? Acho que não. Acho que a galera precisava de mais aulas práticas. Eu acho que as aulas teóricas, elas estão bem, assim. Acho que não precisava de mais aula teórica, não. Mas eu acho que prática do dia a dia tinha que ter mais. Pois é. Já foi parado em alguma blitz? E tu acha importante esse movimento e por quê? Eu já fui parado em blitz e acho importante esse movimento, porque a gente que é condutor, a gente sabe que qualquer, por exemplo, uso de álcool, né, e condução são combinações que não funcionam. Então é importante ter. Teve alguma dificuldade na prova prática para tirar a habilitação de trânsito? E onde foi a tua maior dificuldade? E também se tu já superou a dificuldade? Não, quando eu fiz a carteira de moto, as práticas eram bem tranquilas, tanto que eu passei de primeira, assim, porque eram 15 aulas que nós ficávamos num galpão enorme, só circulando lá dentro do galpão, né? Já de carro, que eu estou em processo, né, eu já finalizei essa parte, mas eu ainda não me sinto segura para fazer a prova e sair conduzindo o carro. Então eu vou esperar as férias, né, do meio do ano para marcar mais aulas para depois fazer as provas, porque a gente tem que sentir na gente se estamos preparados e seguros ou não. E eu tenho essa responsabilidade com todos, né? Com certeza. Tá bem então, professora. Muito obrigada. Merece. Se o carro tá fazendo barulho estranho, não é ele querendo cantar. Leva no mecânico, tia. Pessoal, e assim nós encerramos o nosso programa especial de entrevistas e segurança no trânsito. E nunca se esqueçam, Pelotas não é um circuito de rua. Não, não é.